Olá, sou psicóloga Malu Monteiro, estou aqui com a enfermeira obstétrica, psicóloga também, Lorena Carvalho, e nós vamos falar sobre puerpério, amamentação, os desafios e coisas que não nos contam sobre esse período da vida. Que belo tema, hein, Malu? Tu tens a tua experiência, eu tenho a minha, e a gente está cercada de mulheres que tem que resolver, né? Exatamente. Amamento, não amamento, estou sendo competente para amamentar, não estou sendo competente. Eu tenho um filho de 6 meses, o Joaquim, e a amamentação foi um momento extremamente difícil. Nós mulheres, nós queremos muito sempre amamentar, Lorena, porque a amamentação ela tem diversos benefícios, né, para a saúde do bebê, não só na fase enquanto criança, mas na fase adulta também. Sim. Existem diversas pesquisas que comprovam os benefícios da amamentação. Exatamente. Quando nós estamos gestando, nós temos uma visão de que vamos ter nosso filho e aquilo vai ser lindo, Sei. eu vou amamentar, e que coisa mais linda. E eu vou amar esse bebê 24 horas. Exatamente. Quando vem o bebê, a coisa não é muito assim. Nós não esperamos, por exemplo, Lorena, sentir dor. Porque essa fase inicial da amamentação, eu costumo pensar nela como um aprendizado, é uma fase de aprendizagem. Então, a aprendizagem do corpo em relação a essa fase, do bebê em relação à pega e a mãe também. E o corpo, como que o corpo reage a essa fase de amamentação? E como é que a gente, como mulher, se coloca naquele vínculo, não é, Malu? Exatamente. Porque é um vínculo de muita dependência. Uma mulher que vinha com uma vida assim, cuidando dela, talvez da sua casa, talvez da sua família, mas tendo uma certa autonomia para ir e vir, no pós-parto, com o bebê mamando no seio, ela fica quase que numa exclusividade. Claro. É a fralda, dali a pouco já é a amamentação e dali a pouco... É uma sucessão das mesmas coisas durante 24 horas se o bebê ainda mama durante a noite. Exatamente. Só na amamentação, uma mãe pode passar 10 horas ou mais de 10 horas. Exatamente. Só amamentando. Em relação à dor, são muitas dores. São muitas dores. Por quê? Porque nós temos uma quebra de um processo que é idealizado. Então, as nossas fantasias, aquilo que a gente ficou inventando do que seria gravidez, parto, puerpério e amamentação, não se confirma na prática. A vida real se impõe. E aí tu diz, agora eu não estava preparada para lidar com isso da vida real. Ou com a adaptação do meu corpo, se a pessoa fez parto normal ou cesariana, tem muitas adaptações acontecendo. Sabe? O leite não desce assim no primeiro instante. 3 a 4 dias para a pojadura, para o seio se encher de verdade. Né? Então, quem entra nesse processo cuidando de entender como é que nosso corpo, entre aspas, funciona. A maioria de nós mulheres, influenciadas pela sociedade, está focada nas roupinhas, está focada no quarto, está focada na caminha, no mosquiteiro, coisas todas de fora, querido. E se a gente não fizer ao mesmo tempo que essas coisas de fora, essas providências de fora, não devem ser eliminadas, elas são encantadoras, além de tudo. Mas se a gente não fizer uma concomitância de processos, eu me informo, eu convivo com mulheres que tiveram boas experiências. Isso as mulheres faziam antigamente na tenda da lua, na época de menstruação. Né? Elas estavam entre si, 3 dias dedicadas, as meninas e as mulheres mais velhas, todas em período fértil, conversando sobre o que é ser mulher, o que é gestar, o que é parir, o que é amamentar, o que é lidar num relacionamento. Esse também é um tema importantíssimo, né? Como é que o homem, ou como é que aquela família se movimenta em função dessa novidade, e de novidade que tem dificuldades.